se eu te disser que a melhor ferramenta de monitoramento de rede não é o Zabbix, não é o Grafana, é uma que provavelmente você não usa direito. Essa ferramenta é o próprio cliente. Eu sou o Renato Ornelas, fundador e CTO da OpenX, e esse é o 12º episódio da série Como a OpenX faz para resolver problemas. Nesse vídeo vamos trazer um conceito muito importante, que é escute o cliente. Nessa série a gente já falou sobre vários conceitos, como não assumir nada para provar tudo, para fazer uma auditoria da rede, para logar suas ações, mas vamos falar sobre uma verdade incômoda. Muitas vezes o problema poderia ser resolvido muito mais rápido se lá naquele primeiro atendimento a sua equipe tivesse prestado atenção no que o cliente está falando. Então, o melhor termômetro que a gente tem para a nossa operação é escutar o cliente. Ele é o cara que está lá na linha de frente, o cara que está usando os nossos serviços. Então, nada melhor do que a gente usar esse recurso que é fundamental e importantíssimo para nos ajudar a apoiar e diagnosticar os problemas. Tem uma coisa que eu falo para a minha equipe que é muito interessante, que é o seguinte: ninguém é tão solitário, ninguém é tão sem o que fazer que ele precisa ligar para o provedor para abrir um chamado ou chamar no WhatsApp para conversar com alguém para falar alguma coisa. Então, se o cliente está reclamando, ele está sentindo um problema. Ele está verificando que algo não está funcionando como ele gostaria que funcionasse. E muitos técnicos de provedor, eles têm aquele hábito de falar: ah, esse cara está reclamando e é joguinho, desmerecer o que o cara está usando. Mas imagina só, o nosso cliente está contratando a nossa internet exatamente para usar para o que ele quer. Então assim, se para você joguinho é uma coisa boba, para ele é uma coisa muito importante. Então assim, todos os usos da internet são válidos. E é por isso que no Link IP da OpenX a gente busca a melhor conectividade para todos os serviços. Seja que o nosso cliente do nosso cliente vai ser um gamer, vai ser um streamer, vai ser um cara que trabalha com edição de vídeos. Então a nossa internet tem que funcionar bem para todos os usos. Então é válido que para você, é muita bobagem o cara ficar jogando joguinho o dia inteiro, mas é o uso dele. Então vamos encarar aquilo como algo que temos que resolver no dia a dia. Uma coisa que é muito comum e a gente presta muita atenção e a gente consegue resolver muitos problemas com isso é porque, imagina só, você está diante de um problema massivo que está afetando vários clientes. O modus operandi normal é exatamente você já colocar aquele cara dentro daquele mesmo balde, daquele problema e falar: já sei, é mais um cliente que está sendo impactado por esse problema. Aqui na OpenX o que a gente faz é escutar cada cliente como se fosse um novo chamado, por dois motivos muito simples. Primeiro às vezes aquela nova reclamação ele vai trazer exatamente a pecinha que falta para a gente começar a entender como funciona todo aquele quebra-cabeça. É aquele fiapinho ali do novelo de lã que a gente vai usar para desembolar todo o problema. Então é muito importante você escutar, porque muitas vezes é exatamente a informação que falta, que vai dar aquele clique na sua cabeça que vai te ajudar a resolver o problema. Pode ser também o seguinte: a gente tem que escutar o cliente porque pode ser que aquele cliente esteja sendo impactado por um outro problema. Então se você pega ele e joga naquela massiva, aí você demora lá 5 horas para resolver a massiva, resolveu o problema. Aí você vai olhar para aquele cliente, não resolveu. Putz, aquele cliente está impactado por um outro problema, nada a ver, é uma questão lá que estourou a quantidade de prefixos BGP, a gente poderia ter resolvido esse problema 5 horas atrás. Então escute o cliente sempre por um desses dois motivos. Um é que ele pode te ajudar a achar a solução, ou outro pode ser um problema completamente diferente. Então, não resista à tentação de, cara, este é um cliente impactado pela massiva, então vou jogar ele naquele mesmo balde dos outros e resolvendo um vai resolver todos. Resista a essa tentação. É muito importante que você sempre escute o cliente. E aí tem toda aquela questão que a gente já falou em outros vídeos aqui do canal, que é o atendimento é o que vai transformar o seu cliente em seu fã. Então, se você escuta o cliente e mostra para ele: cara, foi exatamente a sua informação que me ajudou a resolver o problema, o cliente vai vibrar com aquilo, ele vai achar que ele é uma parte, ele de fato ele é uma parte muito importante do seu arsenal ali para resolver os problemas de uma maneira mais rápida. Então, quando ele for abrir um chamado, ele vai saber e vai te trazer vários testes que ele já fez e vai sempre te ajudar com os inputs dele a te dar o caminho para resolver o problema de maneira mais rápida. Já tivemos aqui na OpenX inúmeros casos em que o input de um cliente lá, o 10º chamado, o cara falou: olha, eu percebi aqui que o problema começou quando eu não conseguia acessar alguma coisa do Google. A gente, então já sei o que é, vamos seguir esse caminho aqui para poder resolver o problema. Então vamos alinhar uma coisa: o cliente, ele é o sensor mais sensível que você tem na sua rede. É aquele cara que ele vai perceber qualquer nuance de que algo não está funcionando. Então, muitas vezes eu tenho certeza que você já passou por um problema que o cliente está reclamando, você, cara, não tem nada. Aí lá depois você vai perceber que tinha alguma coisinha e vai ver, e foi exatamente, começou na hora que o cliente começou a reclamar. Então,
use esse recurso precioso que é o cliente, é o sensor mais sensível que tem. Já trabalhei em outras operadoras em que era muito engraçado. Na época, assim, nem era os Zabbix que a gente usava lá, a gente usava o Dedude, que é a ferramenta de monitoramento que existe no mundo MikroTik. Então esse cliente, muitas vezes ele alarmava, ele abria o chamado com a gente lá na época, usava o Skype para atendimento, ele abriu o chamado no Skype mais rápido do que o sensor acusar algum problema. Então assim, era muito engraçado. Então simplesmente a gente falava, cara, se o fulano chamar, pode olhar porque realmente tem algum problema. Por mais simples que pareça, mas tem alguma coisa acontecendo na rede. Então é importante você começar a usar isso como um recurso valioso. E muitas vezes vocês lidam esses clientes como ruído. Aí lá vem mais um reclamando de latência, vem mais um reclamando de não sei o que, vem mais um reclamando da lentidão no horário da noite. Então, em vez de você tratar esses casos como ruído, como assim, eu vou só dispensar esse cara, comece a tratar eles como um ativo, um recurso que você vai usar para poder te ajudar a resolver todos os problemas. Então, lembre-se sempre de duas coisas muito importantes. A primeira é que cada informação é importante. E a segunda é que cada novo chamado pode trazer exatamente a informação que a gente precisa para resolver o problema. Então, quando a gente fala de atendimento, não é o atendimento que encanta, não é só aquele que coloca lá meu querido, meu amor no final. É realmente mostrar para o cliente que você se importa. E como você pode mostrar para o seu cliente que você se importa? Uma das coisas é exatamente escutar ele toda vez que ele te chamar. Então, encantar é mostrar para o cliente que você entendeu o que ele está dizendo, você explicar o que vai ser feito e dar um retorno no prazo combinado. Então, como é que você pode fazer, por exemplo, para validar o que o cliente disse? Então, quando ele acabar de explicar tudo, você fala assim, deixa eu ver se eu entendi. Você quer dizer, então, que a partir das 20 horas, quando você vai ver lá o seu streaming, a internet está lenta e a qualidade da imagem degrada. Então, isso vai te mostrar, por exemplo, que pode ser algum gargalo em alguma porta, algum gargalo numa porta PON, algum gargalo no seu backbone. Vai indicar, porque se aquele problema acontece todo dia, mais ou menos no mesmo horário, você vai conseguir olhar nos gráficos e procurar o que está acontecendo de mudança, mais ou menos, naquele horário que o cliente está relatando. Você pode mostrar, então, que você está levando o cliente a sério. Só, pelo que você está me descrevendo, não me parece ser um problema somente do Wi-Fi. Deixa a gente verificar aqui a nossa rede para ter certeza que do nosso lado está tudo certo. Caso a gente verifique que do nosso lado está tudo certo, vamos mandar algum técnico aí na sua residência para poder verificar internamente aí dentro da sua casa. Porque muitas vezes, se você só jogar o problema para o lado do cliente, o cliente começa a falar assim, lá vem aqueles caras que toda vez falam que o problema aqui está na minha casa. E muitas vezes o problema está dentro da rede do provedor. Então a gente tem que conseguir mostrar para o cliente que a gente vai validar tudo do nosso lado antes de jogar a culpa para o lado dele ou falar que que o problema está dentro da casa dele. Então, se você combinar alguma coisa com o cliente, tenha certeza que você vai cumprir com o que você combinou. Então, chega e fala para o cliente, por exemplo, olha, até às 17 horas a gente vai te dar um feedback se a gente já resolveu o problema ou pelo menos te falar sobre o que foi feito. Então, todo esse passo, você combinar com o cliente, dar o feedback para ele do que já foi feito, vai ajudar muito em aumentar a confiança que o cliente tem em você, na sua capacidade de entender e resolver o problema dele. E uma coisa que a gente faz aqui muito na rede da OpenX é ser completamente transparente. Então, por exemplo, numa situação como essa, num gargalo de noite, deu um gargalo no horário noturno, a gente vira para o nosso cliente e fala, olha, a gente identificou aqui que realmente a gente tinha um enlace que estava chegando perto da saturação nesse horário mais ou menos que você estava falando, a gente redirecionou o tráfego para um outro lado e vamos trabalhar pela ampliação desse enlace para que a gente não tenha mais problema. Então, quando você mostra para isso, você fecha todo esse ciclo com o cliente, você mostra que você escutou ele, você validou aquele sentimento dele, porque nada pior do que aquele sentimento seguinte, eu abro um chamado, o cara fala, não é nada aqui com a gente. E depois, de repente, o problema resolve. Você se sente traído com isso. Tem certeza que quando você abre um chamado com a operadora e acontece isso, você se sente traído. Então, toda essa transparência entre você escutar o seu cliente, você dar o feedback, você cumprir os combinados, vai criar uma relação de confiança que é exatamente o que a gente busca, que é encantar o cliente e transformar um cliente num fã. Quando você escuta, registra, cumpre os combinados, o cliente ele vira um advogado da sua marca. Então, por exemplo, quando tá lá naquele churrasco dos amigos, cara, qual internet que você tá usando? Eu tô usando a internet e tal. Fala, cara, mas essa é mais cara. Eu falei, cara, mas olha, eu já passei por alguns problemas lá, mas quando eu abro o chamado, os caras vão, trabalham, resolvem o problema, tudo que eles combinam comigo, eles falam. Aí aquele cara fala, essa outra aqui é mais baratinha, mas eu passo por uns perrengues lá e eles não resolvem. Então, tudo isso que a gente tem falado aqui no canal é para mostrar para vocês que a coisa mais importante é como você atende o seu cliente. Outra coisa que é muito importante é que muitas vezes as pessoas esperam
que vários clientes abram o chamado para começar a se preocupar. Isso foi até um alerta, uma lição para a gente, que a gente começou a perceber que os nossos operadores respondiam os chamados falando assim, nenhum cliente reclamou sobre isso. E eu falava para eles, gente, mas não é o sentimento que a gente quer causar no cliente, porque o cliente, a impressão que você causa no cliente quando você fala isso é, depois que 10 clientes reclamarem, eu vou me preocupar. Mas não, pode ser primeiro o seguinte, que ele é o primeiro que está reclamando, então já vamos começar a trabalhar, porque se vier mais outros 10 chamados, eu já comecei a trabalhar quando foi o primeiro cliente, e de fato pode ser que ele é o único cliente impactado por aquele problema. Então já aconteceu aqui, por exemplo, uma vez, um cliente que ele falou assim, olha, a gente não está conseguindo fazer tal coisa, percebemos, tem 2 semanas que eu percebi esse problema e a gente testava aqui na nossa rede, estava normal, testava na minha casa, estava normal, até que a gente percebeu que aquele cliente ele estava num equipamento diferente e que só aquele equipamento foi impactado por uma mudança que foi feita na rede, então só ele que realmente sofria com aquele problema. Então não adiantava esperar outras pessoas reclamar para começar a tratar aquela situação, porque somente aquele cliente estava impactado. Então, quanto antes eu começasse a tratar aquele incidente, mais rápido eu teria resolvido para ele, e foi uma lição muito valorosa aqui para a nossa equipe. Então, vou passar aqui para vocês agora um checklist para você já começar a aplicar e amanhã no seu provedor. O primeiro passo é, cada chamado é uma nova peça do quebra-cabeça. Então, encare ele dessa forma e você vai começar a enxergar com mais clareza os problemas que acontecem na sua rede. E como você pode fazer isso na prática? Você pode começar, por exemplo, a perguntar com mais frequência o que, quando, onde, com que frequência está acontecendo. Então, por exemplo, o cliente, estou com problema com o streaming. Qual streaming? Que hora que começou? Tem quanto tempo que começou? Começou tem 1 semana que eu percebi. Muitas vezes acontece isso. O cliente, ele não vai registrar o chamado, ele não vai abrir o chamado na primeira ocasião que aconteceu o problema. Mas imagina que você fez uma mudança na sua rede, daí passou 1 semana que o cliente percebeu, falou, olha, engraçado, estou sentindo que está com problema desde a semana passada. Aí você vai fazer a correlação entre o stream com a mudança que você fez no seu backbone, uma atualização de firmware, um equipamento novo que você colocou que tem mais ou menos 1 semana. Então, por isso que escutar o cliente vai ser fundamental, porque vai te dar o clique, olha, o cliente reclamou, na hora que ele falar isso, tem mais ou menos 1 semana, tem 1 semana que eu troquei o equipamento, opa, é alguma configuração que a gente fez ali. Então você pega, faça essas perguntas e começa a registrar isso de uma maneira estruturada. Segundo ponto, você trata sintomas estranhos como os possíveis problemas novos. Então você vai escutar o cliente, sentir aquela conversa dele, olha, é algo que não faz sentido, opa, vamos aumentar o nosso radar aqui para perceber e coletar o máximo de informação possível daquele cliente, porque às vezes é um problema que está afetando outros assinantes que ainda não perceberam. Então vamos tratar esse problema o mais rápido possível para conseguir deixar a nossa base de clientes satisfeita. Com isso, você vai chegar no terceiro passo, que é tratar o seu cliente como um sensor da sua rede. Então, você tem lá o sensor que monitora se a porta está up, está down, você tem um sensor que monitora se está taxando um erro, você tem um sensor que monitora quanto de tráfego está passando na porta. Considere o seu call center e o seu cliente como mais um sensor. Então, ele é o sensor mais sensível, é o cara que está usando. Então, o cara que está usando, se ele falar que tem alguma coisa que não está ok, verifique. Claro que pode ser alguma coisa dentro da casa do assinante, mas também pode ser alguma coisa na sua rede. Então, você validando a sua rede, você vai ter certeza que ela está ok e que o problema não está afetando outros assinantes. E por fim, o quarto passo aí do nosso checklist é se importar de verdade com o cliente. Então, é aquilo que a gente já falou nesse vídeo. É escutar, registrar, cumprir os combinados, ser transparente, dar um feedback. Então, tudo isso vai transformar esse recurso no principal recurso que você vai usar para resolver os problemas no dia a dia aí do seu provedor. Então, para a gente encerrar, lembre-se disso. O monitoramento é importante, a automação é importante, mas o mais importante mesmo é escutar o seu cliente, porque o que ele traz de feedback para a gente, o que ele traz de input, ele é o cara que vai fazer todos os testes lá para a gente. Então, escute o cliente, que vai transformar completamente na velocidade e na forma como você resolve os problemas aí no seu dia a dia. Grande abraço e até o próximo vídeo.